o que o professor precisa saber para melhor perceber nessa criança as dificuldades no aprendizado escolar aí. Então, nas atividades que vocês colocam, será que ele consegue andar num pé só? Como que ele se desenvolve pulando, correndo, andando em círculo? Ele tem bom equilíbrio, boa coordenação motora? Então, essas coisas o professor de educação física vai vendo e vai prestando atenção. Será que o meu método de ensinagem tá bom? Eu consigo fazer com que a criança... Eu estou fazendo direitinho, a maioria vê, mas uma ou outra não está conseguindo entender esse método. Será que eu observo nessa criança que ela é desorganizada, bagunçada, tem livros para todo lado, perde a caneta? Será que ela está lá pensando no mundo da lua? Ou será que realmente ela fica olhando para aquilo que eu estou ensinando, as letras, os números, e ela não consegue entender nada? Então, para isso a gente precisa aí de alguns conceitos, né? Vamos tentar falar de alguns conceitos sobre essa dificuldade. Aprendizagem, como que isso vai se proceder, como que faz para eu ter um aprendizado? Então, sabe-se que do ponto de vista neurobiológico, quem processa esse aprendizado é o nosso sistema nervoso central, né? Lá nas suas estruturas anatômicas, cérebro, cerebelo e medula espinhal, né? Com isso, a neurofisiologia do aprender, ela vai precisar aí de uma informação que venha para mim, eu preciso da minha cognição e eu preciso de uma motivação para que, no fim das contas, eu gere um aprendizado, um conhecimento. E isso se dá muito intimamente lá no sistema nervoso central, com vários sistemas e subsistemas, e é um comportamento lá muito exclusivo, muito peculiar do cérebro, para desenvolver esse conhecimento. Para que isso ocorra, né, a gente vai precisar aí da neurofisiologia do ato de aprender, um nível maturacional ou ontogenético para que isso aconteça, né? E para que isso aconteça, existem eventos neuromaturacionais que vão ocorrer na criança, enquanto ela cresce, enquanto ela se desenvolve, e também para que ela aprenda, né? E para isso, as células envolvidas, as principais células envolvidas no nosso cérebro do aprendizado são os neurônios, que são cerca de 80 bilhões, né? Estimava-se que era cerca de 100 bilhões, mas chegou-se a um número aproximado de 80 bilhões de células de neurônios. E também a importante participação aí dos gliócitos, que são as células da glia. E estima-se que as células da glia, os gliócitos, eles são 10 a 15 vezes mais numerosos que os neurônios. Então, a gente conta aí com um número bem significativo, né? Para que essa neurotransmissão aconteça, para que ocorra o ato de aprender, né? Inicialmente, e mais antiga, observou-se a neurotransmissão elétrica. Ela é mais antiga, mais rápida, ela é bidirecional e ela é mais relacionada com o desenvolvimento neuropsicomotor. Essa neurotransmissão elétrica se explica mesmo quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor, por exemplo, em diferentes raças, etnia, não importa a cor, a língua que aquela criança fale, o desenvolvimento neuropsicomotor acontece naquele padrão igual para qualquer raça, né? Sorriso social, o sentar, o andar. A outra neurotransmissão, e agora bem relacionada com o aprendizado e que envolve diferentes neurotransmissores, é a neurotransmissão química. Ela é mais recente, mais lenta e unidirecional. Então, para que essa função do aprender seja adequado, é necessário aí o envolvimento de algumas coisas, né? De alguns comandos. Então, o tônus muscular tem que estar adequado, a noção de esquema corporal e o afeto. E isso tudo organizado harmonicamente com
as nossas particularidades do nosso comando, que é o sistema nervoso central, né? Já se sabe que o desenvolvimento neuropsicomotor inicia-se já na vida intrauterina, acontece a organogênese intensa já no primeiro trimestre, desde a terceira semana de gestação já tem evidências da formação dessas estruturas. Então, o que é a aprendizagem? Quando eu aprendo, eu tenho uma mudança de comportamento, porque eu consegui, no meu processo aí, eu fiz uma aquisição, uma conservação e uma evocação daquele conhecimento do algo novo. Então, o indivíduo é submetido aos estímulos, às experiências, e isso vai se traduzir por modificações cerebrais, né? E aí eu tenho a mudança de comportamento. Então, quando um estímulo ele já é conhecido para o sistema nervoso central, ele vai lá e vai desencadear uma lembrança, uma memória. Quando o estímulo é novo para o sistema nervoso central, ele vai fazer uma mudança na estrutura, ele vai fazer transformações neuroquímicas, né, que são diversas, muitos neurotransmissores, e isso vai gerar lá na minha estrutura um aprendizado. Eu aprendi aquilo novo, né? Agora, falando da abordagem do escolar na dificuldade de aprender. Então, para eu abordar isso, eu preciso da interface de duas áreas de atuação. A área da educação, que é onde agem os educadores, os orientadores educacionais, pedagogos e psicopedagogos, e a área da saúde, onde vão atuar os médicos pediatras, o médico da atenção primária, neuropediatras, psicólogos, psiquiatras da infância e adolescência, fonoaudiólogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, sem levar em conta toda aquela atenção primária, né, do posto de saúde, né, que ele já foi acolhido pelo atendente, ele já teve a visita, né, ele já teve a visita domiciliar, ele já foi acolhido pelo serviço social, a enfermeira já o acolheu. Então, assim, são inúmeros profissionais que vão lidar com essa criança nessa abordagem aí de duas áreas de atuação. Então, vamos lá um pouquinho para esses conceitos na dificuldade para a aprendizagem. Doutora Neura Rota escreveu um livro muito interessante, que é o que nos orienta, né, sobre as dificuldades do aprendizado escolar. Ela é neurologista infantil, e ela coloca, num dizer dela, que essas dificuldades para a aprendizagem é um termo genérico, que abrange um grupo heterogêneo de problemas capazes de alterar as possibilidades de a criança aprender, independente de suas condições neurológicas para fazê-lo. Ou seja, independente dela ter condição neurológica de aprender, há vários problemas e possibilidades que acontecem na vida da criança que vão fazer com que ela não aprenda, né?